Boa noite a todos, eu sou Lídia, eu vou dar continuidade aqui à aula de hipertensão, as síndromes hipertensivas na gestação. Hoje nós vamos para a parte 2 da nossa aula, nós vamos falar de hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome HELP. Então, só revisando aqui para a gente recapitular, hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia, a gente diagnostica como toda aquela paciente que apresenta níveis tensionais elevados, depois da 20ª semana, acima de 14/9, ou a PA sistólica ou a PA diastólica. Lembrando que a hipertensão gestacional a gente não tem um comemorativo da proteinúria, e na pré-eclâmpsia nós temos, e que também na hipertensão gestacional nós não temos aqueles critérios de gravidade, tanto maternos quanto fetais, e na pré-eclâmpsia nós temos. Nós já discutimos um pouquinho sobre profilaxia de pré-eclâmpsia, mas eu coloquei novamente aqui esse slide, porque eu preciso que vocês fixem isso, tá? Como que a gente deve fazer a profilaxia, tá? Na obstetrícia, a gente tem um trabalho do Ayala, que foi publicado, e ele coloca que o AS, ele deve ser administrado no período noturno para que a gente tenha uma potencialização da droga, e o American College coloca para a gente a recomendação da dose de 75 a 100 miligramas. E recomenda que a gente inicie o AS entre a 12ª semana de gestação e a 28ª semana. Antigamente, a gente falava que a gente tinha uma idade gestacional ideal para introduzir o AS. A gente sabe que quanto mais precoce a gente introduzir o AS, melhor. Mas o American College coloca para a gente a autorização de iniciar o AS até a 28ª semana de gestação. Antigamente a gente só usava o AS até a 16ª. E agora não, é uma recomendação bem novinha, tá? Do American College. E a gente deve manter o AS até o momento do parto. Uma outra recomendação também é utilizar o carbonato de cálcio na dose de 1,5 gramas a 2,5 gramas dia. Eu tinha colocado para vocês também que isso era recomendação não só da ACOG, mas também recomendação do NICE, do ISSHP. Só mudava um pouco a posologia, mas muito parecida também, e a gente acaba seguindo muito essa dose de 1,5 gramas a 2,5 gramas por dia. E a gente deve iniciar naquelas pacientes para alto risco, para pré-eclâmpsia, que é aquele quadro que a gente tinha colocado todas as pacientes, enquadrado as pacientes no risco, ou em pacientes que têm carência alimentar de cálcio. E a gente deve iniciar o carbonato de cálcio a partir da 12ª semana de gestação. Importante aqui também a gente reconhecer os sinais clínicos e laboratoriais de critérios de gravidade, tá? Para que a gente sempre reclassifique as pacientes. E a partir do diagnóstico, tanto de hipertensão gestacional quanto de pré-eclâmpsia, como é que a gente faz a vigilância dessas pacientes no pré-natal? Em relação à frequência de consultas, essa paciente ela deve ir para o pré-natal de alto risco, então ela sai do risco habitual e ela vai para o pré-natal de alto risco, e ela deve ser avaliada semanalmente a partir do diagnóstico. Então, por exemplo, você deu o diagnóstico de hipertensão gestacional de pré-eclâmpsia a partir de 25 semanas, você vai seguir essa paciente semanalmente até o momento da interrupção. Não importa a idade gestacional. A partir do diagnóstico, você segue semanal. A paciente deve fazer uma monitorização residencial da pressão arterial pelo menos 2 vezes por semana, tá? Essa é a recomendação do American College. Então, a gente entrega para a paciente uma tabela mesmo, para que ela possa anotar a aferição da pressão arterial. Em relação aos exames laboratoriais, vem aquela rotina de DEG. A gente deve pedir semanalmente quais são os exames que estão dentro dessa rotina que a gente chama, né? Rotina DEG. O hemograma, TGO e TGP, LDH, ácido úrico, bilirrubina total e frações, creatinina, a proteinúria de 24 horas e a relação proteína-creatinina urinária. Tem também a ureia, tá? Quando eu falo de rotina DEG, gente, é muito fácil, a gente precisa tentar associar, porque quando a gente entende fisiologia, entende fisiopatologia e entende o que é que a gente está buscando, a gente nunca vai esquecer do que a gente tem que pedir. Então, quando a gente sabe o que pedir, a gente consegue interpretar.
Então, quando eu estou diante de uma paciente com hipertensão, eu estou buscando avaliar sinais de gravidade, tanto clínico quanto laboratorial. E um dos meus sinais de gravidade é eu chegar, por exemplo, à minha síndrome HELP, ou eu tenho uma descompensação do meu quadro materno. Isso eu estou falando em relação ao exame de laboratório. Então, o que é que eu busco? Eu busco saber se essa paciente tem hemólise, então eu vou precisar avaliar, eu consigo avaliar isso no hemograma, consigo avaliar isso avaliando o LDH, consigo avaliar isso olhando para a minha bilirrubina. Eu vou avaliar se meu paciente tem transaminases elevadas, porque lembra que as transaminases elevadas também constituem como um critério de gravidade, então eu tenho que pedir TGO e TGP. Eu preciso avaliar a função renal dessa paciente, tá? Porque função renal também é um critério de gravidade, então eu tenho que pedir creatinina. Eu tenho que pedir a proteinúria de 24 ou a relação proteinúria-creatinina urinária para também avaliar se essa paciente sai, por exemplo, de um diagnóstico de hipertensão gestacional e passa para um diagnóstico de pré-eclâmpsia. Então, é fácil a gente entender quais são os exames que a gente precisa pedir a partir do momento que a gente sabe o que a gente está procurando, tá? Então, a gente nunca vai errar. E aí vocês vão me perguntar, mas e o ácido úrico? O ácido úrico, ele não faz parte da rotina DEG de todas as escolas obstétricas, tá? Isso é importante a gente frisar. Mas a maioria das escolas coloca o ácido úrico como fazendo parte da rotina DEG. Mas o ácido úrico, qual é a importância dele? A importância dele é que ele é um marcador de prognóstico fetal. Então, quando eu tenho um ácido úrico acima de 6,5, significa que eu tenho uma possibilidade de ter um mau prognóstico fetal. Posso estar indo bem no meu segmento pré-natal, mas aí de repente eu tenho um ácido úrico de 7. Liga a lanterna, porque alguma coisa pode acontecer por aí. Então, ele é apenas um marcador de mau prognóstico fetal. Em relação aos outros exames, o que é que eu preciso também ter vigilância? Como eu avalio minha vitalidade, né? A vitalidade fetal. A cardiotocografia ela passa a ser semanal após a 28ª semana, que é quando eu tenho o simpático e parasimpático já desenvolvidos no meu nenê. E exames de imagem para avaliar a vitalidade, ultrassom com Doppler da artéria umbilical e da artéria cerebral média semanalmente. Então, toda semana eu preciso da Doppler velocimetria de artéria umbilical e artéria cerebral média para avaliar a vitalidade. E aí, a cada 3 semanas, eu intercalo com a biometria. Quando eu falo biometria, é eu avaliar o peso do meu bebê. Eu vou estimar o peso daquele nenê. Eu não preciso fazer essa estimativa de peso semanalmente. Eu preciso ter uma curva de peso. Então, normalmente, os nossos guidelines colocam que essa curva de peso deve ser feita entre 15 dias até 3 semanas. E aí, a American College coloca para a gente 3 semanas, por isso que eu acabei colocando aqui para vocês. Então, essa é a maneira que a gente tem para avaliar a vitalidade do meu bebê. O perfil biofísico e o mobilograma também entram, né, na sequência dos exames de vitalidade fetal. Eu já comentei um pouquinho o que é o perfil biofísico fetal, que é o PBF. Ele avalia tônus, movimento corporal, movimento respiratório, líquido amniótico e se eu tiver a cardiotocografia. Então, são esses 5 parâmetros que entram na nota do perfil biofísico fetal. Ou eu tenho nota 0, quando eu tenho alteração em um destes parâmetros que eu falei, ou eu tenho nota 2, quando eu tenho todos esses parâmetros que eu falei, eles estão dentro da normalidade. O mobilograma é um exame que a paciente faz diariamente, é um exame simples, ela vai colocar a mão na barriga, após as refeições, a gente orienta que ela faça o mobilograma após as 3 principais refeições, o café da manhã, o almoço e o jantar, e ela vai fazer essa vigilância pelo período de 1 hora. Então, quantos movimentos o bebê dela teve dentro de 1 hora? O considerado valor de normalidade são 6 movimentos em um período de 1 hora, ou 10 movimentos em 24 horas. Então, o mobilograma é um exame simples, um exame fácil, que a gente precisa estimular a gestante a fazer, tá? E é um dos marcadores mesmo de boa vitalidade fetal. A gente costuma falar que bebê que tem saúde é aquele bebê que mexe bem, né? Às vezes a paciente chega pra gente e fala, nossa, mas meu bebê tá super agitado, tá mexendo bastante. Que bom, porque isso é um marcador de boa vitalidade fetal, principalmente quando a gente está diante de uma patologia que a gente tem alteração placentária, que eu tenho risco de insuficiência placentária. Então, isso me tranquiliza muito, né? Eu tenho um bebê que movimenta bem.
Então, esse é um exame simples, fácil, barato, né? E que traz uma tranquilidade enorme para a gente. Em relação ao tratamento hipotensor, o que é que a gente precisa discutir? Lá na hipertensão crônica, a gente também discutiu o alvo, a gente discutiu quando iniciar, falei para vocês dos chips, né? Aqui, na hipertensão gestacional e na pré-eclâmpsia, eu devo iniciar hipotensor quando eu tiver uma PAS maior do que 150, uma PAD maior do que 100 em 2 medidas. Lá naquele MRPA, naquela monitorização residencial da pressão, eu posso ter isso, ou no meu cartãozinho da gestante também. E as opções de drogas hipotensoras, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a metildopa, tá? Que é igual lá ao da hipertensão. A apresentação de comprimido eu tenho de 250 e tenho também de 500 miligramas, uma dose máxima de 2 gramas dia. A nifedipina retarde, comprimido de 20 miligramas, numa dose máxima diária de 60 miligramas por dia. E o pindolol, eu tenho um comprimido de 5 miligramas ou de 10, e eu posso chegar a uma dose máxima diária de 30 miligramas por dia. Lembrar aqui que eu posso precisar de uma segunda droga, né, para que eu faça controle do meu nível tensional e que preferencialmente eu devo introduzir a segunda droga quando eu alcançar a dose máxima da droga anterior. Quando é que eu tenho que internar, né? Às vezes a gente fica na dúvida, nossa, será que eu continuo com essa paciente aqui no pré-natal? Eu sei que eu estou seguindo essa paciente semanalmente, eu sei que eu estou pedindo rotina DEG para ela semanalmente, eu sei que eu estou vigiando a vitalidade fetal semanalmente, mas às vezes a gente fica assim, tentando colocar quais são os critérios que vão fazer a gente internar aquela paciente e deixar de segui-la ambulatorialmente. Então, seria a presença de critérios de gravidade, tá? E para a gente investigar critérios de gravidade, principalmente naquelas pacientes que têm risco de retardo assistencial. Então, aquelas pacientes que a gente assiste, que, por exemplo, moram no interior, tem dificuldade mesmo de acesso à maternidade, essas são pacientes que a gente precisa internar para que a gente investigue se ela tem critérios de gravidade. E as condutas na emergência, tá? A gente falou um pouco das condutas no pré-natal, agora nós vamos para a conduta na emergência, na hipertensão gestacional e na pré-eclâmpsia. Na emergência, o que é que eu preciso avaliar? Os fatores maternos, né? Chegou uma paciente para você lá na admissão do pronto-socorro. Eu preciso avaliar a mãe, o nível de hipertensão, os dados laboratoriais, se ela tem algum sinal de comprometimento sistêmico, tá? Daqueles órgãos que são órgãos nobres e sistemas nobres também, e os sistemas que são atingidos pela hipertensão, rim, cérebro, fígado ou sistema cardiovascular. Quais são aqueles sinais de iminência de eclâmpsia, que é aquela paciente lá naquele sinal amarelo, falando para você, olha, eu vou convulsionar, eu vou convulsionar, eu vou convulsionar. Cefaleia, lembrar que a cefaleia normalmente é aquela cefaleia frontal, lembrar que a cefaleia aparece em mais ou menos 66% dos casos, lembrar que eu também já tinha comentado com vocês, a gente não precisa ter uma paciente florida para que ela convulsione. Então, e nem sempre a gente precisa ter todos os sinais de iminência de eclâmpsia. Então, a cefaleia aparece em mais ou menos 60% dos casos, as alterações visuais, que são aqueles escotomas, em 27%, náuseas e vômitos, dor em quadrante superior direito e dor epigástrica aparece em mais ou menos 25% dos casos, e hiperreflexia. Esses são aqueles sinais que a paciente está no amarelo, lhe dizendo que ela pode convulsionar. Mas também na emergência eu preciso avaliar os fatores fetais, né? O bebê também me preocupa. Então, a forma que eu tenho para avaliar meu bebê é avaliando vitalidade, né? E o que é que eu busco, né? Eu preciso saber o que é que eu estou buscando. Como é uma patologia que eu falei para vocês que pode causar insuficiência placentária, eu posso ter um bebê com restrição de crescimento intrauterino. Eu posso também ter uma oligodramia, tá? Um líquido abaixo de 5. Ou então, o meu maior bolsão, ele tem menos do que 2, tá? Eu posso ter um comprometimento da vitalidade fetal, então a vitalidade fetal lembra que a gente avalia no Doppler, da artéria umbilical e da cerebral média, a gente avalia no perfil biofísico fetal e a gente avalia na cardiotocografia, isso eu estou falando da emergência. E na emergência, gente, sempre, olha lá essa mãozinha, a primeira coisa, né, que a gente também precisa pensar
e a gente precisa instituir lá na emergência é a magnesioterapia. Nunca esqueçam isso, tá? Então, às vezes a gente está lá no calor do atendimento e a paciente está lá com nível tensional de 180 por 100, por exemplo. E aí a gente, nossa, peraí, me dá um hipotensor rápido, pega aí um hipotensor endovenoso, e aí a gente esquece de fazer o mais importante, a gente precisa instituir a magnesioterapia, porque essa paciente pode convulsionar, tá? E a droga mais importante para poder prevenir convulsão é o sulfato de magnésio. Então, nunca esquece, tá? Atentar sempre para infusão criteriosa de fluidos, porque lembrar que essa paciente pode fazer edema agudo de pulmão. O uso de corticoide para maturação pulmonar, a gente faz hoje, tem alguns trabalhos mostrando o benefício de se fazer corticoide até a 36ª semana. Quando é que a gente vai usar hipotensor de emergência? Quando eu tiver a PA sistólica maior ou igual a 160 e ou a PA diastólica maior ou igual a 110. E aí, a escolha do meu hipotensor. Ou hidralazina, lembrar de novo que uma ampolinha da hidralazina tem 1 ml, dentro dessa ampola eu tenho 20 miligramas e que eu preciso fazer uma solução de 20 ml. Então, eu vou pegar a minha ampola de 1 ml, diluo com 19 ml de água destilada, forma uma solução de 20 ml. E aí, a cada 15 a 20 minutos, eu vou fazer 5 miligramas. Eu vou estilar 5 ml, que corresponde a 5 miligramas. Se eu tivesse essa pressão aí maior ou igual a 160 por 110, tá? Isso aí, pessoal, a gente precisa aprender a fazer essa diluição, porque isso é prescrição médica, tá? A gente precisa, na emergência, ser um bom condutor, porque isso aí é coisa rápida. Então, o médico precisa ser um bom condutor para poder pedir à enfermeira que prepare medicação, a técnica vai, prepara ou até a enfermeira pega acesso. Então, a gente precisa ter um bom condutor nessa hora, com calma, para que conduza, né, da maneira mais adequada e a gente tenha uma assistência rápida, né? E a outra opção que a gente tem é a nifedipina, tá? Lembrar que a nifedipina de liberação rápida, a gente precisa ter cuidado para poder a gente não reduzir de maneira abrupta a pressão arterial, tá? Porque isso também pode ser danoso. A gente precisa ter um paciente bem acordado também, então a nifedipina está reservado para esses pacientes. E a dose de 10 miligramas via oral de 20 em 20 minutos. E o máximo que eu posso fazer de 50 miligramas em 1 hora, tá? No alvo, gente, aqui de PA, né? Tô com o paciente aqui na emergência, fiz tudo isso, fiz magnesioterapia, já fiz meu hipotensor da emergência e o que é que eu tô querendo atingir? Eu quero que o nível tensional da minha paciente fique abaixo de 150 por 100. E aí, vocês já atenderam no pré-natal, já atenderam lá na emergência, essa paciente vocês encaminharam agora para a enfermaria. Qual é a frequência de exames, tá? A paciente está internada com vocês em leito de enfermaria. Eu preciso da minha rotina laboratorial, que é aquela rotina DEG, 2 vezes por semana. Ultrassom com Doppler de artéria umbilical e cerebral média semanal. Não muda nada lá da assistência do pré-natal, tá? Eu preciso da cardiotocografia diária a partir de 28 semanas. Essa paciente está com você no leito de enfermaria, então é fácil da gente ter acesso a cardiotoco. O PBF, 1 vez por semana, lembrar sempre de avaliar líquido amniótico. E a biometria se mantém a cada 3 semanas, essa é a recomendação. O mobilograma a gente também pode orientar a paciente a fazer lá no leito de enfermaria também, tá, pessoal? E quando é que eu vou fazer o parto? Qual que é o momento oportuno para a interrupção dessa gestação? Quando eu tenho critérios de gravidade, eu tenho uma paciente com critérios de gravidade. Interrupção imediata, após estabilização materna, sem esperar 48 horas de corticoide, independente da idade gestacional. Quais são as situações em que isso vai acontecer? Quando eu tiver uma hipertensão severa, refratária e persistente, então eu tomei todas as medidas, eu fiz todos os hipotensores e a despeito de tudo isso, a paciente se mantém grave. Quando eu tiver eclâmpsia ou persistência de sinais de eclâmpsia, tá? Então o paciente teve a convulsão e ela também persiste com sinais de iminência de eclâmpsia, também é igual a parto. Quando a paciente tem edema agudo de pulmão, lembrar que todas essas situações a gente tenta estabilizar a paciente para depois a gente ir para parto.
DPP, tá? Que é o descolamento prematuro de placenta. Então, isso é uma emergência obstétrica, isso é igual a parto imediato, tá? E descompensação materna ou fetal. Ainda aqui, falando de interrupção da gestação. Eu tenho critérios de gravidade, tá? E ainda estou na interrupção imediata, só que após 48 horas de corticoide, independente da idade gestacional. Ainda aqui, plaquetopenia inferior a 100 mil. Lembra que eu falei para vocês que a paciente, ela gestante, na fisiologia, ela tem uma plaquetopenia, mas que a plaquetopenia ela é patológica quando ela é inferior a 100. E quando eu tenho uma paciente com uma síndrome hipertensiva e com a plaqueta abaixo de 100 mil, é igual a parto. Então, eu vou fazer interrupção, eu vou fazer meu corticoide, tá? Vou vigiar minha mãe e depois eu vou para parto. Quando eu tenho aminotransferase acima de 2 vezes o valor basal, quando eu tenho diástole reversa na artéria umbilical com meu ducto venoso normal, quando eu tenho disfunção renal recente ou piora. Aqui também a gente pode calcular o FUPAIAS, tá? Isso aqui, gente, ajuda muito a gente a decidir quando interromper. A gente usa isso muito na nossa maternidade, tá? Porque, assim, eu tenho um paciente com critério de gravidade, né? Que tem todos esses critérios aí. Eu quero fazer meu corticoide porque eu preciso tentar dar uma condição melhor para o meu nenê no nascimento. E aí eu fico na dúvida, será que logo depois do corticoide eu interrompo mesmo? Será que eu não posso chegar mais um pouquinho? E aí a gente pode calcular o risco através dessa calculadora aí, que é o FUPAIAS, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês, a gente acha bem fácil essa calculadora, isso aí é um modelinho, a gente vai jogando os dados e aí ele vai calculando para a gente a probabilidade, tá vendo aqui embaixo o cálculo, a probabilidade de desfecho adverso materno, ele dá para você em porcentagem. Então, a gente fica muito tranquilo também quando a gente utiliza essa calculadora, tá? Justamente naqueles pacientes que estão um pouco no limbo, que a gente fala, nossa, a plaqueta tá de 100 mil, mas nível tensional tá bom, vitalidade fetal tá boa, será que eu não seguro mais um pouquinho, tá? E aí eu vou e jogo no FUPAIAS e aí ele vai estimar mesmo o risco de desfecho grave nos próximos 7 dias. Ajuda muito. Aqui tá o site, tá? Que eu coloquei aqui embaixo para a gente encontrar essa calculadora e a gente usa isso muito no plantão de obstetrícia. Aí vem ainda sobre interrupção da gestação, tá? Eu tenho um paciente com critérios de gravidade e aí a recomendação de interromper com 34 semanas. Quem são essas pacientes, tá? Que preenchem esses critérios para parto com 34. Restrição de crescimento intrauterino quando eu tenho um feto com peso abaixo do percentil 5. Quando eu tenho uma oligodraminia, um índice de líquido amniótico menor do que 5. Quando eu tenho rotura das membranas ovulares, tá? Uma bolsa rota. Quando eu tenho um trabalho de parto prematuro, a gente não vai inibir, né, um trabalho de parto prematuro com a paciente com a síndrome hipertensiva com critérios de gravidade. Então, é parto com 34 semanas. E se eu tiver uma paciente, pessoal, que ela tem hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, ela não tem critérios de gravidade, dá para poder fazer vigilância tanto materna quanto fetal e aguardar para interromper essa gestação com 37 semanas. Aqui um resuminho para vocês, tá? Para ficar um pouquinho mais claro. Eu dividi em 3 idades. Menor do que 24 semanas, entre 24 e 34 e maior do que 34. Essa é a recomendação aqui que está na COG. Então, menor do que 24 semanas, eu tenho alta mortalidade perinatal e mortalidade materna. É uma decisão bem difícil, mas que precisa ser compartilhada e a recomendação é de interrupção. Eu tenho um feto, que é um feto que a gente considera não viável, porque eu tenho um feto abaixo de 24 semanas, então a condição para o feto de sobreviver, né, é mais difícil, então, e a condição de gravidade da mãe, né, lembra que eu estou nesse quadro aqui, eu tenho um critério de gravidade, tá? Então, a morbimortalidade materna é enorme se eu for postergar, tá, essa gestação, então a recomendação é de interrupção. É um dos casos mais delicados para a gente na obstetrícia, tá? Essa decisão da gente interromper uma gestação abaixo de 24 semanas.
Depois eu vou pular aqui para 34 semanas, que é mais fácil. Então, se eu tenho uma pré-eclâmpsia com critérios de gravidade, eu tenho mais do que 34 semanas, não tenho nem o que pensar, é parto. E se é vaginal ou cesárea, vai depender da condição materna e fetal. Então, a via de parto é obstétrica, tá? Mas eu vou avaliar, né, qual é a vitalidade do meu bebê, se é um bebê que realmente tem reserva para um parto vaginal e qual é a condição da mãe também. Lembrar que eu preciso instituir a magnesioterapia e que vai ficar até 24 horas após o parto. Se eu tenho entre 24 e 34 semanas, aqui eu tenho um melhor prognóstico neonatal, né? Eu já saí de abaixo de 24 semanas, então ótimo, né? Eu tenho um bebê viável, então eu tenho realmente um melhor prognóstico. Eu posso expectar, mas eu posso expectar se eu tiver uma mãe estável, se eu tiver o meu bebê estável e eu preciso ter fazer uma vigilância, eu ter condições para vigiar. Então, eu preciso fazer controle de pressão arterial, a magnesioterapia, fazer controle laboratorial, instituir a corticoterapia. Lembrar aqui que corticoide a gente faz até 36. A primeira escolha de corticoide é a betametasona, na dose de 12 miligramas. Eu faço 2 doses, no D1 e no D2. O D2 é 24 horas após o D1. Quando não tenho betametasona, eu faço dexametasona e eu faço 6 miligramas de 12 em 12 horas, tá? D1 e D2. E aqui, gente, nesse limbo de 24 a 34 semanas, eu vou interromper caso haja deterioração clínica. E a deterioração clínica materna, quando é que eu tenho? Quando eu tenho instabilidade hemodinâmica da mãe, quando eu tenho hipertensão grave sem resposta a tratamento hipotensor, quando eu tenho edema agudo pulmonar, quando eu tenho insuficiência renal progressiva, DPP, trombocitopenia progressiva, coagulopatia, eclâmpsia ou síndrome HELP. Mas lembrar também que não é só a mãe, eu também tenho deterioração clínica fetal. Quando eu tenho um perfil biofísico alterado, algum daqueles parâmetros estão alterados. Quando eu tenho um feto com o peso abaixo do percentil 3, quando eu tenho oligodramia, quando eu tenho um Doppler com alteração do fluxo venoso ou um óbito fetal. Então, é igual a interrupção. Aqui, eu trouxe para vocês os 2 artigos, né, 2 trabalhos que foram publicações que nortearam isso aí que eu acabei de falar para vocês, tá? São os IPTATs. São 2 IPTATs, o IPTAT 1 e o IPTAT 2, tá? Foi um trial multicêntrico, vale a pena a gente ler. E aí, depois dos IPTATs 1 e 2, que vieram as sugestões para interrupção. Então, quando eu tenho pré-eclâmpsia sem critérios de gravidade ou hipertensão gestacional, interrompe com 37 e com critérios de gravidade 34 semanas, tá? Então, aqui tem o 1 e aqui tem o IPTAT 2. E no puerpério, né? A gente já acompanhou no pré-natal, a gente já acompanhou na emergência, internamos, fizemos o parto e agora eu tenho essa paciente no puerpério. Como é que eu devo seguir? Aí eu vou falar um pouquinho sobre o uso de AINES, tá? O uso de AINES, pessoal, é tão contraditório, mas tem uma publicação que é novinha, que é fresquinha, que é de agora de 2020, da COG, por isso que eu até coloquei esse asterisco aí para poder a gente discutir. Antigamente a gente não usava anti-inflamatório, né, de jeito nenhum nas pacientes com síndrome hipertensiva. Mas a COG coloca que pode sim ser usado, né, se eu tiver uma função renal preservada, porque nem todo paciente com hipertensão gestacional e com pré-eclâmpsia tem alteração da função renal. Então, ele coloca que eu posso sim, mas que a gente deve sempre usar com muita cautela. A vigilância laboratorial durante o internamento deve ser feita até a queda sustentada da pressão arterial. Então, lembrar que no puerpério, a paciente também pode ter uma mudança do quadro clínico, não necessariamente ela vai melhorar. A gente espera que sim, é o que acontece na maioria das vezes, né? A gente costuma falar assim que depois do parto a gente tira a placenta, né? E a gente consegue resolver, né, o problema, mas nem sempre isso acontece, então por isso que precisa de vigilância laboratorial mesmo na rotina DEG, tá? A alta não dá para ser precoce, então a alta no mínimo depois de 72 horas de vigilância, precisa ser uma alta segura, tá? A vigilância ambulatorial após a alta também precisa ser precoce, então é uma paciente que deve retornar para o pré-natalista com 1 semana, tá?
Lembrando que essa paciente na alta precisa ter a recomendação de, em casa, aferir os níveis tensionais e colocar anotado lá no mapa dela residencial e levar para o pré-natalista verificar. E o tratamento no puerpério, se eu tenho uma paciente lá no leito da enfermaria e ela faz uma hipertensão aguda, tem um nível tensional acima de 160 por 110, o que é que eu posso fazer? Posso fazer hidralazina, naquela mesma dose, tá? Faço a diluição da ampola, faço 5 miligramas a cada 20 minutos numa dose máxima de 4 vezes. Posso usar a nifedipina também na mesma dose. E aqui, o que é que eu tenho de diferente no puerpério? Eu tenho a tensina, de 0,1 a 0,2 miligramas por hora, até uma dose máxima de 0,6 miligramas. A gente costuma muito usar no puerpério a tensina, tá? Diferente durante a gestação, que a gente usa muito hidralazina ou nifedipina. E no puerpério, os hipotensores, né, que a gente pode utilizar. A losartana, de 50 a 100 miligramas por dia em dose única, nifedipina retard, de 20 a 60, dividida em até 3 tomadas por dia, anlodipino, de 5 a 10, em dose única, o propanolol, de 40 a 240, lembrar que aqui a gente precisa ter atenção à frequência cardíaca. O captopril também, né? Aqui a gente já pode usar IECA, já pode usar BRA, a gente já pode usar bloqueador de canal de cálcio, a gente pode usar tudo, tá? No puerpério. De 50 a 150 miligramas por dia. E aí agora chegamos na eclâmpsia. O que fazer na eclâmpsia, né? Vamos lá. Aqui, pessoal, não percam nunca isso de vista. Vocês estão diante de uma paciente crítica. Então, paciente crítica é igual a ABC-mover. Essa é a sua primeira conduta, é a sua primeira medida a ser feita, tá? Então, ABC-mover, estabiliza a paciente, faz monitorização multiparamétrica, pega acesso, olha, checa vias aéreas, tá? Respiração, tudo. E aí, depois você vai seguindo mesmo, mas não percam de vista isso. Lembrar que a gente precisa fazer um posicionamento em decúbito lateral esquerdo para poder desobstruir a veia cava, tá? Com isso, eu melhoro muito o fluxo útero-placentário e, com isso, eu melhoro a oxigenação para o meu nenê. Ofertar oxigênio suplementar de 6 a 10 litros por minuto, tá? E lembrar que o alvo da saturação de oxigênio é sempre acima de 95%. Lembrar da magnesioterapia, o sulfato, o controle da PA e a sondagem vesical e nasogástrica, que eu coloquei aí um asterisco na nasogástrica, porque a gente não faz de rotina. A sondagem vesical precisa ser feita de rotina, porque o sulfato de magnésio é uma droga de excreção renal e é uma droga que pode causar intoxicação. E depois a gente vai avaliar a vitalidade do nenê, tá? Com aqueles mesmos exames que eu já tinha falado lá na frente. O Doppler, se tiver disponível, a cardiotocografia. Aqui eu vou falar um pouco da magnesioterapia, o que é que a gente tem na literatura, tá? A gente tem esses 3 esquemas de sulfatação, o Zuspan, Cibai e o Prichard. Por que eu botei Prichard aí com asterisco? Porque Prichard é um esquema que a gente vai usar muito quando a gente estiver fora do ambiente hospitalar. E quando eu precisar fazer uma remoção da paciente, tá? E como é que eu calculo a dose aqui para esses esquemas? O Zuspan, eu vou fazer uma dose de ataque de sulfato de magnésio 4 gramas intravenoso em 20 minutos e 1 a 2 gramas por hora. Eu vou precisar da bomba de infusão. Cibai, eu decoro que Cibai é Cibai 6, aí eu decoro que são 6 gramas, tá? Faço uma analogia aí para poder eu tentar colocar um pouquinho a dose mais fácil para ela surgir, né, um pouco mais fácil. Então, são 6 gramas de sulfato de magnésio como dose de ataque, endovenoso também. Esses 2 esquemas têm um ataque endovenoso em 20 minutos e 2 a 3 gramas por hora. Na ocorrência de crises sem magnesioterapia instituída, a gente sempre prefere o Cibai, tá? O Prichard, que é aquele esquema que eu falei para vocês de transporte, eu tenho uma parte do meu ataque que é endovenoso,
mas eu também tenho uma parte que é intramuscular. E aqui eu consigo facilmente fazer esse ataque de 4 gramas sem precisar de bomba de infusão. Tem gente que fala, ai, mas eu tô no interior, como é que eu vou fazer que eu não tenho bomba de infusão? Você pega lá a sua ampola de sulfato de magnésio e dilui, faz a diluição numa seringa de 20 ml e vai estilando 1 ml a cada minuto, no máximo de 20 minutos, dá certinho fazer isso com uma seringa de 20 ml. Eu fiz isso muito durante agora a transição, né, da maternidade, e que a gente precisava, às vezes, remover a paciente, a gente fazia Prichard e é um esquema super seguro. E aí eu complemento também com 10 gramas intramuscular. Uma ampola de sulfato de magnésio tem 5 gramas, então você faz uma ampola em cada nádega da paciente, tá? E precisa ter atenção que precisa ser intramuscular profundo, ter uma agulha, tá? Com uma profundidade adequada aqui para poder a gente fazer o esquema de Prichard. E depois a manutenção são 5 gramas, que é uma ampola intramuscular a cada 4 horas. E até quando, pessoal, eu tenho que manter o sulfato de magnésio, né? Isso aí é uma dúvida, tá? Até 24 horas após o parto, tá? Aí aqui eu botei bem mastigadinho para vocês como é que faz, tá? Isso eu acho que vale muito a pena a gente ter anotado, né? Porque facilita muito num plantão ou numa situação de emergência. A gente, às vezes, não consegue mesmo fazer os cálculos e para a gente não errar. Então, eu vou só falar aqui rapidinho para vocês como é que a gente coloca, como é que a gente prescreve e entrega para a enfermagem, tá? O ataque dos USPA são 4 gramas, então eu vou pegar 8 ml da minha ampola de sulfato de magnésio a 50%, tá? Lembrar que eu tenho uma ampola de 50% e de 10%. Se for para 10%, a gente tem que fazer o cálculo novamente. Aí eu coloco em 42 ml de solução glicosada a 5% e coloco lá na bomba 150 ml hora. E aí isso aí vai correr em 20 minutos. E a manutenção, né, eu faço 1 grama a 2 gramas. Como é que eu vou pegar? Eu vou pegar 50 ml de sulfato de magnésio a 50%, colocar numa solução glicosada de 450 ml e eu vou colocar lá na bomba 20 a 40 ml por hora, tá? Tem outras maneiras de fazer também, cada protocolo institucional adota o seu. Aqui eu estou apresentando para vocês do protocolo institucional da Maternidade Climério de Oliveira, tá? Que foi a maneira como a gente instituiu para fazer as diluições. O CIBA e o ataque, eu vou pegar 12 ml de sulfato de magnésio a 50% em 38 ml de solução glicosada e vou colocar lá na bomba a 150 ml hora. A manutenção, eu pego 50 ml de sulfato em 450 ml de solução glicosada e calculo a bomba para 40 a 60 ml por hora. E aqui, gente, tem uma observação que é importante, tá? O sulfato a gente mantém ou por 24 horas após o parto ou 24 horas após a última convulsão, tá? E o esquema Prichard, que é aquele esquema, né, para transporte, esse aí é bem fácil da gente fazer. Eu vou pegar 8 ml de sulfato em 42 ml se eu tiver bomba. Se eu não tiver, sabe como é que eu faço? Eu pego esse 8 ml de sulfato e pego 12 ml de água destilada e eu formo uma solução de 20 ml. Aí eu boto na seringa. E aí vou fazendo 1 ml por minuto. E o intramuscular é fácil, uma ampola de sulfato em cada nádega e a manutenção vai ser uma ampola de 4 em 4 horas. Lembrar que a gente precisa alternar a nádega, tá, gente? Porque dói bastante o sulfato de magnésio. Ele é bastante incômodo. O Prichard é um dos esquemas que a USP adota como o esquema de primeira escolha para eles, para o serviço. Então, isso varia bastante. Cada serviço adota o seu. A Maternidade Climério de Oliveira, por exemplo, adotou o USPAN como o esquema de primeira escolha, tá? Então, isso varia muito de escola obstétrica, não tem um melhor, um pior. Tem o que o serviço mesmo, né, considera como o mais adequado para eles, tá? E por que eu tenho que ter cuidado com o sulfato de magnésio, né? Porque é uma droga de excreção renal, é uma droga que tem risco de intoxicação, é uma droga que tem risco de parada cardiorrespiratória. Então, por isso que eu preciso estar sempre atento, sempre vigio.
E aí eu coloquei aqui para vocês, só para a gente ter atenção, principalmente se a gente estiver num lugar que a gente tem a condição de fazer a dosagem do magnésio sérico. Quando é que eu tenho perda do meu reflexo patelar? Quando eu tenho 10 miliequivalente de magnésio. Quando é que eu tenho depressão respiratória? Quando eu tenho 15 miliequivalentes. Quando eu tenho parada cardíaca? Quando eu tenho 30. Então, quando é que eu tenho que suspender o sulfato de magnésio, né, para não chegar nesses níveis aí em cima? Quando eu tenho reflexo tendinoso ausente, então, o martelinho, ele é um instrumento que, acreditem, o obstetra tem que ter, tá? Um obstetra que se preze, anda com um martelinho dentro da bolsa, porque toda vez que a gente está num plantão e a gente precisa sulfatar um paciente, a gente precisa testar reflexo. Eu vou suspender o sulfato de magnésio também quando eu tiver uma frequência respiratória abaixo de 16, quando eu tiver uma diurese menor do que 25 ml por hora. E lembrar sempre que um paciente estiver em magnesioterapia, eu preciso ter na minha cabeceira o gluconato de cálcio a 10%, tá? Porque o gluconato de cálcio, ele é um antídoto do sulfato de magnésio. Então, se eu tiver qualquer sinal de intoxicação, eu vou administrar o gluconato de cálcio. Cuidados com o uso do magnésio, tem algumas situações especiais, né, que contraindica o uso do sulfato. A miastenia é uma delas, tá? Porque vai competir mesmo lá na placa. A isquemia miocárdica, eu posso piorar a isquemia se eu uso o sulfato de magnésio. O uso concomitante com bloqueador de canal de cálcio, porque eles estão no mesmo receptor, tá? Então, eles competem. Então, a literatura acaba colocando mesmo como uma interrogação. E nos pacientes com nefropatia, a gente precisa de auxílio do nefrologista, tá? Para poder a gente recalcular essa dose do sulfato de magnésio. Então, o paciente nefropata, a gente precisa fazer um cálculo de acordo com o clearance de creatinina deles, para poder a gente introduzir o sulfato. Então, a gente faz a dose de ataque normalmente, mas se eu tenho a creatinina maior do que 1,5 e o débito urinário menor do que 20 ml por hora, não faço a manutenção e vou dosar o magnésio sérico em 6 horas. Se eu tenho a creatinina entre 1 e 1,5 miligramas e eu tenho a diurese normal, eu vou fazer metade da dose de manutenção e eu vou dosar o magnésio sérico em 6 horas. E a ACOG, ela recomenda dosar o magnésio sérico de 4 em 4 horas, tá? Para esses pacientes que são nefropatas. E caso eu tenha valores acima de 8 miliequivalentes de magnésio, eu tenho que suspender e dosar o magnésio sérico de 2 em 2 horas. E aí eu vou reiniciar com dose mais baixa quando valores em faixa-alvo, tá? Então eu preciso ter muita atenção com os pacientes nefropatas, porque eu não posso perder de vista que o sulfato de magnésio é uma droga de excreção renal. E aí eu preciso de ajuda do nefrologista, tá? Aquelas pacientes que, mesmo estando em magnesioterapia, elas têm uma crise novamente, né? Elas mantêm a crise. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou fazer uma dose adicional de sulfato de magnésio. Eu vou fazer 2 gramas, tá? De dose adicional e depois eu vou manter 2 gramas por hora. Mas mesmo assim, eu fiz a minha dose de sulfato habitual, estava na manutenção, a paciente convulsionou. Aí eu fiz uma dose adicional, deixei ela lá na manutenção de novo, mas mesmo assim ela convulsiona, aí eu tenho que dantalizar. Aí eu uso a fenitoína e a dose da fenitoína é de 1.250 miligramas, diluído em 250 ml de soro fisiológico, endovenoso 50 miligramas por minuto. E a manutenção do idantal é de 100 miligramas de 8 em 8 horas endovenoso. E lembrar, gente, que depois de recorrência, se eu tenho mais do que 2 recorrências, eu preciso de interconsulta com o neuro. Eu preciso de exame de imagem, porque eu preciso avaliar, né, se essa paciente não teve um AVC, se tem qualquer complicação neurológica. Preciso avaliar se essa paciente tem necessidade de fazer algum exame de imagem, tá? O controle da PA aqui também, eu tenho hidralazina, tá? Sempre que a PA estiver acima de 160 por 110, fiz sulfato de magnésio. E lembrar que o sulfato de magnésio, ele não é uma droga hipotensora, tá? Ele pode até ter um efeito no nível tensional, ele ajuda a baixar um pouquinho, tá? Porque ele faz vasodilatação.
mas ele não é uma droga hipotensora. Então, eu vou precisar do meu hipotensor da emergência. Então, a hidralazina, 5 miligramas a cada 15 a 20 minutos, numa dose máxima de 4 vezes. A nifedipina também, a mesma recomendação, 10 miligramas, pode ser elevado para 20 miligramas, com intervalo de 20 minutos entre as doses e uma dose máxima de 50 miligramas de nifedipina em 1 hora. E lembrar que a nifedipina é uma droga que pode ter uma queda abrupta da pressão arterial. E lembrar que a nifedipina só deve ser administrada para paciente que estiver com nível de consciência preservado. E a monitorização e segmento de uma paciente que teve eclâmpsia. Na primeira hora, eu preciso aferir a PA a cada 10 minutos. Na segunda hora, a cada 15 minutos. Na terceira hora, a cada 30 minutos. Na quarta e na quinta hora, a cada 60 minutos. E a partir da sexta hora, a cada 2 horas. De exames complementares, eu preciso pedir a rotina laboratorial a cada 24 horas, tá? Que é aquela rotina de DEG. Preciso pedir gaso, eletrocardiograma, a tomografia, tá? Que a gente precisa avaliar nos casos de crise recorrente. E aí, quando é que eu vou interromper essa gestação? A gente já falou lá na frente, né? Que se eu tiver eclâmpsia é igual a parto, depois que eu estabilizo a paciente. Então, teve eclâmpsia, contraindicação para a gente fazer conduta expectante, não dá para expectar. E o parto, a via de parto é obstétrica, eu vou precisar avaliar as condições da mãe e do nenê, tá? Então, para poder avaliar se aquela paciente tem condições de ter um parto vaginal, eu tenho que considerar a idade gestacional, o índice de Bishop, que é aquele índice que eu vou avaliar o colo, tá? A maturação do colo, avaliar se é um colo que é favorável para a indução. Como é que está a dilatação? Como é que está o esvaecimento do colo? Como é que está essa posição? As membranas são íntegras ou rotas? Qual é a altura da apresentação fetal? Então, tudo isso eu tenho que calcular para eu avaliar a possibilidade de um parto vaginal. Avaliar a dinâmica uterina, a vitalidade do nenê, né? Avaliar se o nenê tem reserva para um parto vaginal e a apresentação fetal, né? Eu não vou fazer, por exemplo, um parto pélvico vaginal numa paciente que teve eclâmpsia. Então, a gente também precisa estar atento com a apresentação. Então, parto vaginal, se condição materno-fetal adequada e colo favorável ao parto, até 24 horas. Então, eu tenho esse prazo, né, para poder a paciente ter um bebê por parto vaginal. Eu tenho que evitar induções prolongadas, isso a gente discute muito no ALSO, vocês estão vendo aí que é referência também para a gente no ALSO. Não há contraindicação nenhuma para indução, tá, gente? Não existe contraindicação para indução de uso de misoprostol, por exemplo, numa paciente que teve eclâmpsia. Só que eu tenho um limite de horas. Então, por exemplo, numa paciente que é sem comorbidade, uma paciente de risco habitual, eu vou aí na indução, 48 horas de indução, vou com parcimônia, vou tranquilamente. No caso de eclâmpsia, não. Eu tenho até 24 horas para poder fazer essa indução. E o parto cesáreo, ele é uma opção razoável quando eu tenho uma idade gestacional menor do que 32 semanas, a 34 semanas e um colo desfavorável, tá? Então, aquele quadrinho de novo para poder a gente concretizar mesmo o que eu tô falando, tá? Se eu tenho um paciente que teve eclâmpsia abaixo de 24 semanas, não tenho o que pensar, gente. Eu preciso cuidar da mãe, tá? É uma morbimortalidade materna muito alta. Então, é parto imediata após estabilizar a mãe, sem considerar corticoterapia, tá? Para o nenê. Se eu tenho mais do que 34 semanas, também não tenho o que pensar, parto, tá? Também não preciso considerar corticoide. E se eu tenho entre 24 e 34 semanas, se eu tiver instabilidade materna e ou fetal, é parto. Mas se eu tiver estabilidade materna e fetal, eu posso fazer corticoterapia, né, o D1 e o D2, e fazer o parto depois, se eu tiver uma mãe e um bebê que me dê essa condição. E depois da eclâmpsia, essa paciente vai lá para a enfermaria, como é que eu faço o segmento dela? Controle da pressão arterial a cada 4 horas, a minha meta é inferior a 14/9. A rotina laboratorial precisa ser feita até uma queda sustentada da pressão arterial. E a alta hospitalar, de novo, não pode ser precoce. Eu preciso vigiar essa paciente, ela tem que estar clinicamente muito bem para que ela tenha alta, tá? Então, um mínimo de vigilância de 72 horas. Não existe alta precoce, gente, em paciente que teve síndrome hipertensiva. Principalmente paciente que teve eclâmpsia, tá?
Então, ela precisa ter melhora clínica, laboratorial, e ela precisa ter a pressão arterial controlada, porque ela pode ter um novo episódio de eclâmpsia mesmo no puerpério. Lembrar que na alta eu preciso fornecer a monitorização residencial da pressão arterial, uma tabelinha que a paciente sai. O controle ambulatorial precisa ser rigoroso, com retorno à emergência, essa paciente precisa ser muito bem informada sobre os sinais de alarme para que ela retorne à emergência. Então, ela deve retornar à emergência se a PA estiver acima de 150%, se ela tiver aqueles sinais de iminência de eclâmpsia também. E a consulta de revisão em 1 semana. Então, aqui, um fluxograma para a gente consolidar a conduta da eclâmpsia, tá? Eclâmpsia, se eu tenho estabilidade materna ou fetal ou instabilidade materna e ou fetal. Se eu tenho instabilidade materna e ou fetal, não tenho o que discutir, gente. Parto. Se eu tenho uma mãe estável e um bebê também estável, e eu tenho mais do que 34 semanas ou menos do que 24 semanas, também não tenho o que discutir. Parto. Se eu estou naquele limbo entre 24 e 34 semanas, eu estou lá naquele meu primeiro boxezinho. A mãe está estável, o bebê também. Eu vou pensar em corticoterapia e neuroproteção fetal. Lembrar que a neuroproteção fetal também é feita com sulfato de magnésio, tá? Que foi feito lá para eclâmpsia, então acaba também fazendo neuroproteção fetal no caso de prematuro. Então, fiz corticoide, fiz maturação pulmonar, né, do meu bebê com as 2 doses, fiz neuroproteção, é parto depois. Não dá para expectar na eclâmpsia. E agora chegamos na HELP. Lembrar aí o que é síndrome HELP, gente. HELP, H é de hemólise, L é de elevação das enzimas hepáticas e LP é de plaquetopenia. 50% a 60% das mortes por eclâmpsia, os pacientes também tinham síndrome HELP associada, tá? Então, quando eu estou diante de um paciente com HELP, gente, eu não tenho que pensar, não dá para poder fazer segmento ambulatorial. É igual internamento, tá? Eu preciso avaliar a condição materna e fetal, precisa ser feito exame laboratorial a cada 6 horas, porque é uma condição que é muito grave e de evolução muito rápida. Então, interna a paciente a cada 6 horas, eu preciso pedir aquela minha rotina de DEG, porque ela pode mudar o cenário rapidamente. O meu nenê precisa ser avaliado, né, a vitalidade com Doppler velocimetria, perfil biofísico fetal e cardiotocografia após a 28ª semana. A terapia antipertensiva a gente já discutiu, é a mesma, tá? No caso de síndrome HELP, eu tenho os mesmos hipotensores que eu vou utilizar. A magnesioterapia também, aqueles mesmos 3 esquemas, não muda nada para síndrome HELP. Agora a gente vai discutir só algumas particularidades aqui da HELP, que é o uso de fluidos e hemoderivados e o uso da dexametasona. O uso de plaqueta. Quando é que eu tenho que usar plaqueta na HELP? Quando eu tenho plaquetopenia mais um sangramento ativo, para fazer prevenção de sangramento excessivo durante o parto, se eu tiver plaqueta abaixo de 20 mil, se for uma cesárea eletiva, a transfusão para obter um alvo de plaqueta acima de 50 mil. Lembrar aqui, gente, em relação a parto cesáreo, que quando eu tenho plaquetas abaixo de 50 mil, eu não posso fazer raquianestesia, tá? Pelo risco de acidente mesmo, de punção, de ter hemorragia. E aqui lembrar para vocês que cada unidade de plaqueta transfundida produz um aumento de 5 a 10 mil na contagem de plaqueta global da paciente. E aí, aqui eu trouxe para vocês uma referência que foi do estudo um estudo que chama COHELP, tá? Que eles foram discutir a questão do uso da dexametasona naqueles pacientes com síndrome HELP classe 1, com plaquetopenia, com plaqueta abaixo de 50 mil, tá? Como usar, se deve usar, foi até um dos TCCs de uma aluna da gente também, e foi bem interessante. Então, qual é a recomendação? O uso da dexametasona 10 mg endovenoso a cada 12 horas até o momento do parto e vai ser mantido também no pós-parto, até a recuperação laboratorial. Então, depois do parto, eu vou fazer mais 4 doses adicionais de 5 mg de 12 em 12 horas, do mesmo jeitinho, até eu ter recuperação laboratorial das minhas plaquetas, tá? Então, aqui tá o estudo COHELP, tá? O pessoal do IMIP que liderou aí o COHELP, que
É do grupo de Melânia, tá? E de Leila Katz. É um estudo bem bacana, para depois vocês lerem. E aqui, de novo, aquele fluxograma para a gente fixar, tá? Interrupção, quando o paciente tem síndrome HELP, quando é que acontece? Se tem abaixo de 24 semanas, não tem o que pensar, gente, é parto, tá? Estabiliza a mãe, parto. Não precisa considerar corticoide, porque eu não tenho um bebê viável. Se eu tenho mais do que 34 semanas, também não tenho que pensar parto. Estabiliza a mãe, também não preciso pensar em corticoide. Se eu tenho entre 24 e 34 semanas, se a minha mãe está instável ou o meu bebê também, parto, sem considerar corticoide. Mas se eu tenho estabilidade materna e fetal, dá para poder fazer o parto depois da corticoterapia, ok? Então, isso aqui, esse fluxograma, ele é muito parecido para todas as síndromes hipertensivas. Isso a gente precisa ter bem na cabeça e rápido. Se eu tenho menos do que 24 semanas, pessoal, parto, eu preciso priorizar minha mãe. Se eu tenho mais do que 34 semanas, eu tenho já um bebê bem formado, um bebê que é viável, é parto. E aí eu fico naquele limbo de 24 a 34 semanas que eu vou pensar, né, no que fazer, se eu vou conseguir expectar ou não, dependendo da condição da mãe e do meu nenê. E aí no puerpério, tá? Já fiz o parto, e no puerpério o que é que eu tenho que fazer? Lembrar lá da Dexa, tá? Que se eu tiver utilizado eu vou manter. O pós-operatório, idealmente, ele deve ser feito numa unidade de terapia intensiva. Ou se isso não for possível, eu preciso manter essa paciente sob vigilância médica mesmo, tá? Porque essa paciente ela pode agravar, não necessariamente a paciente também, isso aqui é igual ao que eu falei da eclâmpsia, isso aqui é igual ao que eu falei também da pré-eclâmpsia com critério de gravidade. A gente, na maioria das vezes, espera que a paciente melhore depois do parto, depois que a placenta foi retirada, mas a paciente também pode ter ainda complicação no puerpério, por isso que precisa de vigilância. A rotina laboratorial a cada 12 horas. Após estabilização, a plaqueta, a contagem de plaqueta acima de 50 mil em elevação, aí sim eu posso realizar o meu laboratório a cada 24 a 72 horas. Ele deixa de ser de 12 em 12 e aí eu posso alargar um pouquinho o tempo, tá? Mas isso vai depender das minhas plaquetas e vai depender também da condição da mãe. E aqui, voltando a falar para vocês, né, da importância da pré-eclâmpsia, da importância desse tema, né, por que que é um assunto que precisa ser debatido, por que que é um assunto que precisa ser estudado, por que que é um assunto que merece ter um dia, né, para a gente falar da pré-eclâmpsia, porque realmente é uma doença muito grave, né, é uma doença com um impacto na morbimortalidade tanto materna quanto fetal enorme, é uma doença que a gente precisa aprender a tratar, a gente precisa aprender a prevenir e a gente precisa dar uma assistência muito rápida para a gente poder mudar o desfecho, tá bom? Então, eu acho que a minha intenção em conversar com vocês em relação às síndromes hipertensivas é de alertar, né, sobre a importância da gente ter uma boa condução no pré-natal, de ter uma boa condução na assistência na enfermaria, de ter uma boa agilidade no parto, as adequadas condições mesmo para que a gente possa assistir mãe e bebê, tá? E aqui um pouquinho para vocês de novo do nosso grupo de emergências obstétricas. Aqui tem algumas pessoas, eu sei que tem várias outras que também fazem parte, convidando vocês aí para poder conhecer os nossos cursos, tá bom? E aí, pessoal, mais uma vez, muito obrigada. Espero ter conversado um pouquinho sobre as desordens hipertensivas na gestação e que eu possa ter contribuído aí de alguma maneira para trazer, né, alguma informação aí que vocês não sabiam ou que a gente deixou mais claro. Então, obrigada mesmo por esse encontro.